Vamos continuar então a correção da lista do exercício que contempla o assunto movimento retilíneo uniforme. Vamos para o exercício, que diz assim: o gráfico abaixo está representando o movimento de dois veículos que se deslocam no movimento retilíneo uniforme. Determine, letra A, a função horária do espaço de cada móvel, o instante em que os veículos se encontram. Primeiramente, esse gráfico é um gráfico da posição pelo tempo. E detalhe, nós temos aqui a representação de duas retas. Como o texto já havia garantido que esse gráfico representa o movimento de dois veículos, e detalhe, no movimento retilíneo uniforme, cada uma dessas retas pertence ao movimento de um dos veículos. Então eu vou nominar essa aqui, ó, que eu estou achurando, eu vou chamar de reta A. Essa reta A vai descrever o movimento do veículo que eu estou chamando de A. Essa aqui, ó, que eu estou achurando também, de forma diferente, ela representa o movimento, porém o movimento do veículo B. É sobre essas duas retas que nós vamos trazer a variação. Primeiramente, nós estamos falando de um gráfico da posição pelo tempo e que, detalhe, a figura formada são retas. Isso nos garante dizer que o movimento é um movimento uniforme, como o texto já havia sugerido. E se ele pertence ao movimento uniforme, as suas funções horárias têm uma cara bem definida. Qual é a cara da função do movimento uniforme? A função horária do movimento uniforme pode ser escrita da seguinte maneira: posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu coloquei o S de A para representar que eu estou falando primeiro do veículo A. E o veículo A, eu estou identificando aqui, ó, como sendo essa reta A. E detalhe, a posição inicial em um gráfico é encontrada da seguinte maneira: a posição inicial é o valor da posição do objeto quando o tempo vale zero. E nesse caso, quando o meu tempo está aqui, ó, vale zero, em que lugar da reta A que eu estou avaliando, que é essa aqui, ó, que eu estou achurando aqui para você, em que lugar está batendo na reta? Está batendo aqui, ó, neste ponto. Quando o tempo é zero, está pegando aqui, ó, neste ponto da reta A. Então, esse lugar aqui ainda está no eixo da posição. Então, essa é a posição quando o tempo é zero. E a posição quando o tempo é zero é chamada de posição inicial. Então, aqui, a posição inicial vale 43. Da fórmula, estou colocando aqui o mais. A velocidade eu também preciso encontrar. E a velocidade vai ser encontrada através da fórmula ΔS sobre ΔT. E detalhe, falamos em sala de aula que em um gráfico ou em uma tabela, para você encontrar o valor da velocidade, você tem que pegar dois pontos bem definidos, para poder, sobre estes dois pontos, você poder calcular a velocidade. E aqui, então, na reta A, eu vou pegar este aqui, ó, e esse aqui, ó. Esses dois pontos vai ser o meu ponto de avaliação. Sendo assim, eu posso dizer que quando o meu tempo é zero, a minha posição é 43. Porém, quando o meu tempo é 4, a minha posição está marcando aqui, ó, 89. Já que foram esses dois pontos que eu escolhi, eu posso te perguntar então, de 43 metros até 89 metros, quantos metros nós andamos? Neste caso, nós andamos 46 metros. Detalhe, entre esses dois pontos que nós escolhemos na reta A, ele estava no tempo 0, depois ele foi no tempo 4. Entre 0 e 4 passaram-se 4 segundos. Logo, 4 segundos é o tempo. A nossa velocidade vai ser a divisão. 46 por 4, 11,5. O que? Metros por segundo. A velocidade que nós não tínhamos da reta A, agora sabemos. Então, aqui este V, eu vou colocar 11,5. O que eu vou fazer com esse tempo? Vou só repetir. Pronto. Assim que eu repetir o tempo, montei então a função horária do veículo A. Vamos montar então a função horária do veículo B. Vou colocar aqui para você, ó, essa parte de baixo. O veículo B também pertence ao movimento retilíneo uniforme. Então, tem a mesma cara. Posição inicial mais velocidade vezes o tempo. No entanto, eu botei S de B para representar que eu estou falando do B. E já que eu estou falando do B, eu não vou mais olhar
E nela, quando o tempo marca 0, vamos ver em que ponto pega nessa reta. Pega aqui, ó, nesse ponto. E esse ponto, o valor da posição vale 43. Desculpa, vale 143. Sendo assim, se quando o tempo é 0, a posição é o 143, eu posso afirmar com certeza que a posição inicial neste movimento vale 143. Porque em sala de aula mencionamos que a posição inicial ocorre sempre quando o tempo é 0. Quando o tempo é 0, nós só temos que identificar o valor da posição. E identificado este valor, podemos garantir que este valor é a posição inicial. Neste caso, a posição inicial vale 143. Detalhe, estou repetindo o sinal de mais da fórmula, e agora eu vou calcular a velocidade. Vou calcular a velocidade nesse cantinho aqui, ó. Acredito que vai dar. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Nós temos que agora, nessa nova reta que nós estamos avaliando, escolher 2 pontos para ali poder calcular o valor da velocidade. E os 2 pontos são esse aqui, ó, esse e esse. Não liga não, vocês estão ouvindo o barulho de fundo? É o Miguel tentando participar daqui do nosso vídeo. Mas não vai nos atrapalhar não. Bom, o que vai acontecer? Eu estou avaliando esses 2 pontos aqui, ó, esse e esse. O seu gráfico está melhor desenhado, né? Uma lista de exercícios que foi entregue para vocês. Bom, a questão é, avaliando esses 2 pontos, eu posso dizer que o meu objeto saiu da posição 143 e aonde eu estou avaliando, que é aqui, ele está na posição 89. De 143 até chegar a 89, quantos metros se passaram? 143 para 89, qual foi? Quantos metros se passou? Acredito que foi 54 metros. Detalhe, porém, esse veículo está saindo da posição 144 e indo para a posição 89. Então, o valor da posição está modificando para valores menores. Então, aqui vai ficar menos 54 metros. Aí, alguma pessoa poderia perguntar assim, de onde veio esse menos 54? Lembrem-se que em sala de aula nós mencionamos que ΔS é igual à posição final menos a posição inicial. Se tratando desses 2 pontos, nós podemos dizer que a posição final, ele saiu de cima para baixo, é 89, menos o valor da posição inicial, que era o 143. Se você fizer essa conta, você vai achar menos 54 metros, que é justamente o que eu coloquei aqui. Mas coloquei isso de cabeça para você, mas acabei de mostrar de onde saiu. E o tempo que passou? O tempo que passou, você pode olhar aqui, ó. Quando você estava na posição 143, você estava com o tempo 0. Quando você foi para a posição 89, olha o tempo, 2. Então, de 0 até 2, passaram-se 2 segundos. Então, aqui, ó, é 2 segundos. Se fizermos a divisão, a sua velocidade vai ter o valor de menos 27 metros por segundo. Pronto. O que nós não sabíamos o valor, agora sabemos. O valor dessa velocidade aqui vale menos 27. O que eu faço com o tempo? Só repito. Porém, aqui, ó, dá para ver um jogo de sinal, ou de sinais. Mais com menos é o quê? Menos. Então, a fórmula ficaria assim, finalmente. 143 menos 27t. De onde saiu esse menos? É porque aqui, ó, mais da fórmula geral, menos da velocidade que nós acabamos de encontrar. Então, na letra A, que ele pergunta a posição inicial, que pergunta a função horária do A e a função horária do B, está resolvida. Letra A pronta. Porém, ele quer saber a letra B. Qual é a letra B? Ele quer o instante que os veículos se encontram. Isso, na física, é chamado de condição de encontro. E a condição de encontro da física pode ser escrita matematicamente da seguinte maneira. A posição do veículo A tem que ser igual à posição do veículo B. Quando a posição do veículo A é igual à
posição do veículo B, nós podemos garantir que esses objetos estão no mesmo lugar. Estão se cruzando. Sendo assim, nós criamos uma fórmula. Nós criamos uma fórmula que condiciona o movimento do A. E a fórmula que criamos, justamente na letra A, diz que a função horária do A é dada pela seguinte fórmula: 43 mais 11,5t. E a função horária do B é dada pela seguinte fórmula: 143 menos 27t. Matematicamente, nós podemos passar os termos que são só números para um lado e os termos que são números junto a letras para o outro. Então ficaria assim: 11,5t mais 27t. Por que mais? Porque esse cara aqui é menos, passou para o outro lado da igualdade, virou mais. Igual a 143 menos 43. Por que menos 43? Porque ele está do lado esquerdo. Quando ele passou para o lado direito da igualdade, ele trocou de sinal. Mais virou menos. Quando eu somar aqui, o resultado vai ser 38,5t. Então, onde sai 38,5? 11,5t mais 27t. Aqui, 143 menos 43 é 100. O t, então, vai ser 100 sobre 38,5. O resultado, em média, aproximadamente, vai dar 2,6. Nós estamos trabalhando em metros por segundo. Então, se esse é o tempo, vai ser 2,6 segundos. Então, esses veículos, eles vão andar e vão acabar se encontrando quando tiver passado 2,6 segundos. Esse aqui é o resultado da letra B. Espero que você tenha entendido e logo mais estaremos corrigindo os demais exercícios.